Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigado pelo desejo de passarmos esse tempo juntos, não é, Conceição? Verdade, é um prazer estar aqui, Mirtz. E é um prazer sempre falar de assuntos tão gostosos, às vezes até polêmicos, né? Mas que trazem para nós uma clareza bíblica, né? Nos ajudam dia a dia. na nossa vida do dia a dia, no nosso Sim. crescimento, enfim, tudo. E o assunto hoje não é diferente, não. Apesar de não ser tão comum, porque nós vamos falar sobre compulsão, né? A compulsão, você pode ter algumas ideias a respeito dela. Você pode achar que é um transtorno de saúde, e pode ser mesmo, Sim. né? Ou um vício, ou até um pecado, né? Para nós cristãos, né? Sim. E até se perguntar por que a gente precisa, às vezes, tratar disso, né? Hoje, nós temos não só profissionais de saúde tratando sobre compulsão, Sim. mas a gente fazendo isso como igreja, como cristão também, tá? Porque a pessoa compulsiva é uma pessoa que ela sofre o tempo todo, não tem qualidade de vida, Sim. né? Então, porque se você tem compulsão por qualquer coisa, você sofre enquanto não realiza. É verdade. E depois que você faz, você sofre culpa. por ter feito, porque daí, claro... Nós temos casos, por Vem a exemplo, culpa, pessoas, né? Mirtz, pessoas que têm problemas de saúde, como um diabetes, né? É. Uma coisa que você não pode. E a pessoa tem compulsão por doces. E aí, imagina a pessoa depois, além da culpa, a consequência na saúde, né? Então é complicado essa E coisa de mesmo compulsão. que não seja diabetes, em relação a doce, a gente vê histórias assim... É que o diabético tem não que pode saber, mesmo, esse né? não pode, Não né? pode, Mas você tem que saber o motivo, porque às vezes alguma coisa, sabe lá, algum hormônio desregulado faz você Sim. mexer. Às vezes são outras coisas, às vezes é tua alma, ou, né? Tem tantos motivos. Mas, enfim, aquele desejo de comer o doce. Gente, se tem uma coisa, doce é uma delícia, mas se tem uma coisa que faz mal, é doce em excesso, né? Você vai passar mal. Quem come muito doce não tem como não passar mal, né? A gente tem o hábito de falar que a gente é o que a gente come. Então, por exemplo, se eu como muito doce, eu vou ter compulsão por doce. Tudo aquilo que você faz muito, você fica compulsivo. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é vivo. Então, a minha célula vai pedir o quê? Açúcar. O meu cérebro vai pedir o quê? Açúcar, ele é movido a açúcar. Então, quanto mais doce na compulsividade eu como, mais eu fico compulsivo, entendeu? Por isso que existe o equilíbrio, né, Mirtz? A gente Sim. saber que faz mal, né? E sabe, às vezes você pode perguntar, mas vocês estão falando de quem? Será que os compulsivos vivem tão longe da nossa realidade? Não. É o dia a dia. Nós estamos falando de mundo. pessoas que podem estar Sim. na nossa casa, no lugar que nós trabalhamos, dentro da igreja e tal, Sim. né? Porque hoje lidar com a compulsão é um desafio pessoal, primeiro para a pessoa, Sim. mas se ela não consegue, ela precisa de ajuda, às vezes, de um profissional, né? Sim. Seja lá de um psicólogo, de um pastor, se o problema for, né? Porque a palavra de Deus, a respeito dessa nossa carne, Romanos 7:18, nós falamos tanto nisso, você conhece, diz assim: porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. E a compulsão tem a ver com isso, né? A compulsão. E aí, na compulsão, Mirtz, por exemplo, tem pessoas que têm compulsão no falar. Ela pensou algo, ela tem que falar. Ela nem vê que a outra está falando, ela não tem nem a paciência de esperar a conclusão de lá para ela entrar. Isso é compulsão. Também. É compulsão. Tem todos os tipos, gente. Em todas as áreas você não tem. É algo que você não tem controle. Então, você perde o controle. Né? Vou dar a definição, então, para você ficar bem. Compulsão, se você for procurar no dicionário, vai dizer assim: é uma imposição interna que leva o indivíduo a realizar determinado ato ou comportar-se de determinada maneira, sempre. Sim. E sem pensar muito, sempre. Né? Sem pensar repetir, muito. porque ela vai repetindo, tá?
Agora, olha o que a Bíblia diz a respeito disso, porque você diz o que é que tem a ver com a palavra. Provérbios 25, 28 diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é o homem que não sabe dominar-se. Sim. Né? Porque para o compulsivo o que falta é domínio próprio. Que né? é um fruto do Espírito, né? Nós sabemos que é um fruto do Espírito. Então, sabe, é claro que coisas assim, por exemplo, álcool, a embriaguez, né? A Bíblia condena. Eu não sei se vai chamar de compulsão ou de vício, seja lá o que você vai chamar. Mas a compulsão, né? Na verdade, é um vício. Ela né? vai ficar, né? Sim, ela se torna. Mas, às vezes as pessoas têm que procurar até coisas, ONGs como Alcoólicos Anônimos, né? Porque não é fácil você lidar. Só que essas são gritantes, todo mundo sabe, até procura ajuda, né? Sim. Mas tem outras compulsões. Hoje nós temos compulsão em termos de tecnologia. Né? Tem gente que não consegue passar um dia longe do celular. O excesso de tela hoje sabe, nossa... eu digo assim, o que vai acontecer com uma pessoa dessa se ela ficar 3, 4 horas, né, perdida, ou estiver em qualquer lugar sem acesso a Wi-Fi ou qualquer outra coisa assim, né? Existe uma piadinha, um meme até sobre a geração de agora, no passar dos anos, ficar corcunda, né? Sim. Totalmente corcunda, porque rouba da gente o mais precioso da vida, essa compulsividade por telas. E nós não estamos... Está se tratando muito de crianças, mas existem adultos compulsivos que não conseguem... Criança, jovem, velho, não tem idade. Não conseguem nem te ouvir, só ficam no celular. E, gente, olha, é uma coisa assim... A compulsão por rede social. Se você falar assim, não, eu vou aproveitar esse intervalinho, né? Eu tenho aqui 20 minutos livre para dar uma olhadinha nas redes sociais. Se você não se policiar, você fica horas, sabe? E daí é que vai nascendo a compulsão. É o ladrão do tempo, isso mesmo. A Bíblia diz a respeito de comida, por exemplo. Comida não, na verdade, 2 coisas que eu quero comentar com você. 1 Coríntios 6, a partir do 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tantos este como aqueles. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, a ordenança bíblica é não se deixar dominar por coisa alguma. E compulsão. É isso, você perdeu você fica totalmente o controle, dominado. Né? Hoje, por exemplo, as facilidades de alimentação, né? Por exemplo, você sabe que te faz mal, mas a oferta é muito grande, você come na compulsividade. Hoje não se come porque está com fome, precisa de nutrientes. Hoje se come, a maioria das pessoas come, tanto que o número de obesos hoje no Brasil é terrível. Então, é a compulsividade, porque você não precisa daquele tipo de alimento, né? E sabe... Eu li esses versículos bíblicos para você, que todas as coisas me são lícitas. Mas nem não convém. E ele está falando de coisas, tá? Que são permitidas. Por exemplo, ele está falando de alimento. O homem precisa de comer, alimento, precisa comer. Mas tem que saber o que come. Mas aí, o problema é este, né? O corpo não é para impureza. Não. Ele está falando de 2 coisas que são tão normais, alimento e sexo, sabe? Agora, essas 2 coisas... São importantes, né? A gente são ter coisas domínio. No natural, se você não tem domínio... Você sabe que você me fez lembrar de uma coisa, nós fazíamos reuniões sociais e jantares pela Donep, e era interessante, porque aí a gente íamos nos restaurantes para fechar pacotes, né? E eles riam e diziam para nós, o crente come muito. Né? Porque que fama era essa? Mas que eu fama acho ruim, que hoje que fama ruim. Mas é verdade, porque na compulsividade, por exemplo, você não vai em muita festa. Então, quando você vai no ambiente, eles taxavam um preço diferente
no fechamento por causa disso. Você vê aonde vai a nossa fama. Então, se nós temos o domínio próprio, Mirtz, e temos uma alimentação, você fala sempre, nós falamos sempre, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos responsáveis pela nossa alma, o conhecimento que nós deixamos entrar. Nós somos responsáveis pelo nosso corpo, a comida que nós comemos. E Deus não está falando algo para você lutar sozinho. Ele te deixou o fruto do espírito, o domínio próprio. É só a gente buscar. Né? E sabe, a compulsão vai aliviar momentaneamente algumas coisas que pelas quais você está usando essa compulsão. Ela deve ter uma raiz. Mas vai te destruir, né? Mas sim, ela vai levar... Por exemplo, o estresse é bem... por conta do estresse, muitas pessoas vão buscar, para aliviar o estresse, algumas coisas que vão se tornar compulsivas, né? A solidão. Muitos hoje, no meio de tanta gente, que nós nunca tivemos tanta gente no mundo como se tem hoje, tão perto e tão longe por conta do evento da internet, estão tão longe. As crianças compulsivas que hoje estão com problemas de saúde, problema de obesidade por compulsividade, por ausência dos pais. E se você não analisar bem qual é o motivo que te levou à compulsão, por exemplo, eu falei no estresse. Se você não solucionar o problema do estresse, não é o da compulsão que vai desaparecer, né? Na verdade, ele é a consequência já de algum distúrbio, né? Por exemplo, você pode ter uma compulsão, tem gente, isso é comum, compulsão por remédio, Sim. sabe? Eu conheço pessoas, né, que às vezes eu vejo, você está tomando o quê? Estou tomando um Dorflex. Você está com dor aonde? Não, mas eu já habituei a tomar todo dia... Para não sentir dor. Para não sentir dor. Olha que incoerência, né? Sim. Sabe que coisa... Não sei o tamanho disso, mas compulsão por remédio, tudo tem que ser só remédio, ou, né? Tem outras coisas como compras, né, Mirtz? Tem pessoas que têm compulsão. Você nem precisa daquele produto, mas você tem compulsão. Você tem que comprar algo novo, um carro novo, um celular novo. Não, qualquer coisa. Às vezes, aquilo assim, que não te satisfaz. Se você estiver cobrindo algum problema que você emocional, tem, né? Emocional, às vezes até um batonzinho. É uma fuga, sabe? né? É uma coisa, é uma compensação. Sim. Né? Porque nós estamos falando, ela vai compensar alguma coisa que está ruim em você, que está deficiente, né? E normalmente ela vai te fazer mal, porque, como eu digo assim, na hora você é atraída, você comprou, aí quando você chega em casa com aquilo, você se arrepende. Não vai porque usar. Você ou não vai usar, ou gastou o que não tinha, né? Sim. Nós temos no caso de uma... a compulsão, Mirtz, é uma doença da alma, da sua emoção, né? Nós temos casos de pessoas que têm compulsão, pessoas que não precisam, compulsão por pegar alguma coisa numa loja e sair. É uma doença isso daí que deve ser tratada. Tem até outro nome, né? Mas é uma doença. Tem pessoas que têm o dinheiro para comprar, mas têm a compulsão de fazer algo escondido. É alguma coisa no emocional que tem que se voltar, como você falou, lá atrás, para detectar a fonte, o psicólogo acompanhar. Tem casos que você precisa de acompanhamento, né? Sabe, queridos, esses comportamentos viciantes... até que você os detecte. Sim. E tudo, você pode percebê-los num grau que, às vezes, já é difícil de voltar atrás. Já saiu do seu limite. Sim, né? Já você precisa de ajuda clínica, né? Para você abandonar esses hábitos. Né? Mas eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
estamos de volta. E nós estamos falando em compulsão, que é uma coisa bastante comum nesse nosso meio, né? E principalmente porque nós estamos usando textos, apoiando na Bíblia, que tudo é lícito, mas nem tudo não convém, né? Sim. E hoje ficou muito mais difícil obedecer essas ordenanças, Sim. como a gente já comentou, por conta das ofertas que a gente tem, de tudo, né? Do que no passado, né? A Bíblia sempre sugeriu uma vida controlada pelo Espírito, mas hoje a gente tem tantas coisas, né? Agora, a gente perceber que a compulsão é um distúrbio que está te incomodando, tá? Também não é uma coisa tão fácil assim, né, Conceição? Eu tenho um hábito, Mirtz, de falar, por exemplo, eu defini na minha mente, no meu coração, que eu não gosto de nada que me domine. Nada que queira impor as mãos sobre mim e me domine. Então, eu me policio nesse aspecto. É um caminho legal, porque se você deixa ir muito tempo, fica mais difícil de você voltar. Então, por exemplo, você mesmo às vezes comenta comigo, é difícil às vezes falar com você em determinadas horas no celular. É gostoso ficar no celular? É muito bom. Eu não digo que é ruim. São informações, você vê amigos, você sabe como estão, eu sei como você está, como fulano está. É gostoso, mas tem que ter um domínio. Se eu percebo que isso está me dominando, é o momento já de dar uma trégua. Sabe? Nada que te controle é bom. O bom de te controlar é só o Espírito Santo mesmo. Você ter isso interiorizado, né? É uma necessidade que as pessoas ainda não percebem, porque nesse estudo todo sobre compulsão, o primordial que se pensa que leve à compulsão é satisfazer alguma coisa que está faltando. É uma insatisfação. Por isso a gente fala em satisfazer. Sim. Tem uma insatisfação por trás de tudo isso. Tem que saber de onde está vindo isso. Então, tem que se descobrir a causa. Sim. Tá? Tem que se descobrir a causa. Vale para tudo. Então, vale para comida, vale para filme, vale para... Porque todas essas coisas, quando elas acontecem, dá aquela sensação... agradável no momento, né? No momento. Existe um termo que a gente ouvia muito quando criança, não sei se ouve hoje, tudo que é demais enjoa. Era assim, né? Era assim. Tudo que é demais enjoa. Mas hoje nós vivemos esse tal evento da tecnologia que está roubando o melhor da vida dos nossos filhos, o melhor dos relacionamentos, dos casamentos, por conta de uma compulsividade, de um domínio, né? De um domínio de algo sobre a nossa vida. Então, tem que pensar sobre isso, tem que fugir disso. Em cada época vai ter alguma coisa. Sim. É claro que a gente acha que este é um tempo de telas mesmo. Sim. Esse eu acho que é o número 1 ainda, né? Mas tem outras coisas e a pessoa não acha tão inofensivo. Eu já vi na rede social comentar, então a gente comenta aqui. Por exemplo, havia época... tempos passados, a respeito de novelas, compulsão por novelas, né? Compulsão... Filme a gente não via falar tanto, né? Era coisa, mas era um tal assim... Tinha uma época, um período que, por exemplo, dependendo da novela famosa que estivesse passando, pessoas adiavam viagens para assistir finais de novela e coisa assim. Jogos também, em termos, né, você botar em prejuízo, né? Hoje se fala muito em séries coreanas que diz que altamente viciantes. Então, se você deixar, às vezes coisas como essa que eu estou falando, que são absolutamente normais até, partidas de futebol, séries coreanas, não tem nada contra em si. Te dominam. Mas se exerce domínio sobre você, né? Tem pessoas que não saem de casa por causa disso já. Por conta disso. E também a questão, Mirtz, hoje eles criam filmes, séries, alimentos viciantes. Eles criam isso. A ideia é te viciar mesmo. A ideia é você comer sempre, consumir aquela bolachinha recheada. Mas a luz que vem é você discernir que isso te faz mal. Quer dizer, não deixar essa pessoa te dominar, esse alimento te dominar. E você dizer, não, basta. É isso, esse domínio que nós precisamos. Agora, queridos,
É fácil de falar, tá? Nós estamos falando aqui. Precisa muita muito disciplina. bom, mas é preciso. Precisa É preciso disciplina. muita disciplina. Sim. Na verdade, é uma verdadeira luta entre você e a compulsão. Porque Sim. primeiro, até você perceber que ela se tornou uma compulsão. Te faz mal. Né? Que ela te faz mal e que se Sim, tornou, sim. sabe? Pensa comigo, se você não pode passar um dia Sem aquilo? sem aquilo, né? Pode ter certeza que está te dominando. O caminho tá ruim, tá sendo, né? Sabe? A gente tenta dosar. Com as crianças a gente tenta dosar bastante, né? Mas se como adulto você não sabe fazer isso, né? Sim. Os meus netos, quando ficam lá em casa, o pai, antes de sair, já fala assim, é 1 hora, vai ficar a tarde inteira aqui, 1 hora só, sabe, na tela. Então, você sabe, é 1 hora na tela. Então, vamos ver o que dá para fazer até que você... Aí, porque daí eles têm que pensar qual vai ser o melhor momento, Sim. né? E o importante também é a gente conscientizar essas crianças, por exemplo. Tudo aquilo que você proíbe, né, para a criança fica mais atraente. Tudo que é proibido para a criança fica mais atraente. Pega um prato de macarrão, põe na frente da criança e fala, você não pode comer, você não pode comer, você não pode comer. Ela vai ter compulsividade para comer aquilo. Então, hoje precisa se ter muita sabedoria nessa questão da internet, porque o proibido é melhor. Mas sabe, então, aí você... Sabe aquela coisa de você, do pai? Nós, como avós, fazemos muito isso. Envolvemos a criança em pintura, outras coisas. Você vai envolvendo ela em outras coisas que aquela questão da tela fica insignificante para ela. Então, Conceição, é bem isso que você falou, a diversidade. Sim. Nós temos hoje em pensar outras possibilidades, porque Sim. hoje não se pensa em outra Qualidade possibilidade de vida, que né? não seja dentro da tecnologia. Porque, inclusive, ele sugere assim, vou te dar um exemplo, por exemplo, se eu falar assim, sem celular, ele... Toma aqui o celular, me dá na hora, ele fala, posso ir para o computador? Ele só trocou o tamanho da tela, né? Se você deixar, se você permitir. Então, isso que você falou, essas possibilidades que as famílias estão deixando de oferecer. Mas estão deixando, sabe? Sim. Quem hoje pega e diz assim... mas o que é que eu vou fazer? Porque tem essa também, né? Eu preciso ocupá-la, tudo. Por que não alguma coisa que envolva outras coisas, né, diferentes do que está ali, sabe? Ocorre, Mirtz, que hoje o que está acontecendo com o ser humano, ele está sendo o ladrão dos nossos sonhos. O celular hoje... por exemplo, o pai, ele não tem tempo para o filho, a mãe não tem tempo para o filho, a mãe não quer fazer uma alimentação de qualidade para o filho, ela dá o doce, ela dá a bolacha, ela facilita a vida, sem perceber, ela está destruindo a saúde dessa criança e está se destruindo por falta de tempo. Então, o que a gente precisa fazer? Voltar à nossa essência. Qualidade de vida, tempo de qualidade com os filhos, qualidade de alimentação. As mulheres, nós como mulheres, somos responsáveis por isso. Sim. Então, quer dizer, você cobra da criança não comer açúcar, mas a primeira oportunidade que ela está com fome, você dá uma bolacha recheada. Quer dizer, você sabe que faz mal, mas quem que vai ter essa disciplina de gastar tempo com essas crianças? E algumas experiências que a gente até deixou. Eu vivi semana passada uma coisa assim muito engraçada, em relação às crianças também, ela estava em casa, porque assim, uma hora, tá bom, agora nós vamos brincar, vamos jogar. Eles estão treinando vôlei, então, treinar toque toda hora. Então, mas isso não ocupa o tempo todo. Você tem que diversificar, principalmente porque eles não conseguem. Já brincou de vôlei, já teve o tempo disso e aquilo. Aí a minha neta olhou pro meu carro assim, ela foi pegar qualquer coisa dentro. Ela falou assim... Vovó, eu posso limpar seu carro? Eu falei, uau, que coisa legal. Coisa diferente. Porque é uma coisa diferente, né? Divertida, né? Eu falei, você gostaria mesmo? Porque, sabe, você vai ter que pegar o aspirador, você vai pegar, eu posso trazer tudo isso para você até. Não, me diz onde está e tal. Foi tão interessante, porque eu não limpo mais meu carro. Eu vou lá e pago, né? E tento a coisa assim. Você vê a facilidade da vida? É muito que difícil, tira, né? Então, quando ela passou o tempo... Gente, quando ela devolveu, ela falou, eu terminei, eu olhei para o relógio, ela praticamente gastou a tarde, sabe? Fazendo uma coisa que ela nunca tinha feito antes. Eu falei, você gostou de fazer isso? Ela falou, nossa, foi ótimo. Eu vi ela cantando lá dentro, fazendo outras coisas e tudo mais.
Aí o avô já assim, você vai pagá-la, né? Porque afinal de contas Compensar de alguma forma. você fez um serviço que ela, Sim. né? Eu falei, você quer alguma coisa diferente? O que é que você quer? Eu quero te presentear, Sim. né? Ela falou, eu quero dinheiro mesmo. Ai, meu Né? Deus. Falei, tudo bem. Ela falou, porque agora tem uma continha assim, né? Sabe? Trabalhar isso, Mirtz, não é fácil. Requer o que? Tempo, investimento de amor, de carinho. Que nós tivemos isso. E as crianças de hoje, até o problema maior da compulsividade é um desespero, Mirtz. Dessas crianças que não têm, os pais que não têm atenção e também maridos que não têm tempo para a esposa não tem tempo para o marido. E a gente Então, está lembrando de esse compulsão tipo de coisa. mesmo até naquilo que a gente pensa que naturalmente seria bom. Sim, né? mas que faz mal seria pra bom, saúde, né? Ocupar Sim. o tempo todo, sabe? Sim. Não, mas é bom manter a mente ocupada, manter o... Né? Não... Essa coisa, Mirtz, por exemplo, minha neta senta comigo, 8 anos, ela senta comigo e fala, vovó, se no teu tempo, olha a conversa, não existia celular, o que você fazia? Né? Mas... Aí eu já chego à conclusão, eu falo, olha, falei, ai, Laura, a vovó brincava de bolinha de gude, a vovó subia nas árvores, tirava o fruto da própria árvore, pulava amarelinha, a vovó brincava, pulava corda, uma série brincava de esconde-esconde, pintura que a vovó sempre gostou, ajudava a vovó, a minha mãe, nos afazeres da casa, isso era muito divertido, brincava de bola, brincava de queimada. Então, quer dizer, com alegria falando isso, desperta essa criança. É verdade, vó. Então, eu já aproveitei o gancho e falei, olha... E o que o celular hoje faz? Tira as melhores coisas da vida da Laurinha, que são esses momentos, né, junto com a família, de curtir a família. Então, lentamente você vai trabalhando isso. Por quê? Porque nós estamos tendo tempo para fazer isso, né, Mirtz? Sabe? E se Mas você, é difícil. E se você não percebeu ainda, porque a gente disse que primeiro é discernir isso Sim. como caminhando para a compulsão. Sim. Até que ela atinja, porque se o hábito se repete, você vai orar. O Salmo 139, que todo mundo conhece, diz assim, sonda-me, ó Deus, Sim. conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Sabe? Esse é o caminho. Porque às vezes está no nosso interior, a gente não sabe o motivo que levou, sabe, a fazer isso. Não é fácil mesmo, né, Conceição? Sim, lidar a gente com está isso. falando... quando a gente vai pautar alguma coisa, né, a gente, pela experiência, pela pesquisa, a gente está falando, mas é um exercício que acontece, se a gente chega a falar nisso, é porque a gente já experimentou. Né? E a gente também ter consciência, Mirtz, que quando o Senhor nos criou no Éden, crescei, multiplicai e dominai. Existe dentro de nós esses valores em Deus para a gente ter domínio. O domínio próprio é um fruto do Espírito, a gente aplica isso no dia a dia. A gente quer fechar com esse conselho. É difícil? É sim. É difícil para a pessoa fazer sozinha, para tomar essa posição. Mas nós temos um ajudador. Sim. E é ele que é responsável por isso, porque isso é um fruto do Espírito. Então, se você der espaço para ele, oportunidade para ele produzir isso em você... Vai vencer. Vai vencer, sabe? Então, a gente consegue ir mais longe, né? Sim. Queridos, é o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a tua companhia e te convida para um próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.